No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as novidades do novo Chevrolet Spin que está chegando ao mercado. Mais do que mostrar o carro, vamos conversar aí com o pessoal de produto para entender o posicionamento, vamos conversar também com a engenharia do carro. E mais, olha só, vamos ver na prática o que mudou do Spin novo para o Spin anterior. Tem muita gente achando que é só um facelift, mas é muito mais do que isso. E a gente confere agora. Esse Chevrolet Spin que eu estou mostrando para vocês é a versão topo de linha Premier. Serão 4 versões, mas a gente vai explicar isso aí ao longo do vídeo. Então aqui a gente já consegue ver algumas mudanças expressivas. A frente do carro está bem diferente. Não foi só uma mudança do para-choque da grade do radiador. Toda a frente foi modificada. Inclusive, este visual que vocês estão vendo aqui é a assinatura global da Chevrolet. Você vê elementos aqui no Chevrolet Spin que, por exemplo, já vimos algumas coisas parecidas no 100% elétrico, o Chevrolet Bolt. Mas não é só isso. O Chevrolet Spin também ganhou sistemas de assistência à condução. E aqui você consegue ver por conta dessa câmera frontal aqui, onde o carro passa a ter alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. O Spin também está conectado com a última geração do OnStar. E a gente também tem algumas mudanças na lateral. Então quando você olha, uma das coisas que foi colocada em todas as versões é este plástico aqui que vai contornando a caixa de roda e toda a base do carro, que deixa ele, por exemplo, com um ar mais encorpado. Mas tem muito mais coisa que foi feita aqui no carro. O motor continua sendo um 1.8, 8 válvulas aspirado flex. Aqui nas versões mais equipadas você tem a transmissão automática de 6 marchas. Na versão de entrada existe a opção da transmissão manual de 6 marchas. Mas ao longo do vídeo a gente vai explicar por que a GM fez a manutenção desse powertrain, ainda que, sendo o mesmo motor e o mesmo câmbio, eles passaram por melhorias para ficar mais eficiente. Aqui por dentro, melhorias bem grandes em matéria de painel e central multimídia. Então aqui você tem uma central multimídia com novas funções, inclusive o conjunto de central multimídia e painel, ele está integrado. O painel à frente do motorista é uma tela 100% digital. O próprio volante do carro assemelha-se bastante a outros modelos da GM, como o Chevrolet Tracker, ainda que aqui existam algumas funções específicas do Chevrolet Spin. Também o ar-condicionado, que nessa versão ele é digital e automático. A gente vê melhorias aqui na parte de baixo do console, com carregador de celular por indução. A parte central também que você tem aqui, porta-copos e porta-objetos. E até mesmo esta porção aqui que ganhou um porta-objeto à frente do passageiro da frente. Chevrolet Spin continua conectado, a gente sabe isso quando a gente olha aqui o espelho retrovisor interno com os botões do sistema OnStar. Só que agora é o OnStar de última geração. Então ele passa a ter, por exemplo, internet embarcada que pode ser roteada aqui dentro para conexão de outros dispositivos. Chevrolet Spin continua sendo um veículo muito espaçoso aqui na segunda fileira de bancos. Aliás, essa segunda fileira de bancos você tem algumas configurações, como você consegue mudar aqui a inclinação do encosto, são inclinações diferentes, e você também consegue trazer o banco um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás para distribuir o espaço da terceira fileira. E você tem isso na proporção 2/3 ou 1/3. Agora uma novidade, o carro tem aqui saída de ar-condicionado para a segunda fileira, inclusive com 2 portas USB do tipo A para carregamento de dispositivos. A porta também ficou bem mais funcional. Você tem agora um novo porta-objetos na parte de cima, assim como acontece na porta dianteira. E a parte de baixo também consegue guardar aí uma série de coisas. Para você puxar a porta, você tem aí esse espaço da maçaneta que algumas pessoas até podem usar para guardar alguns objetos pequenos também. Mas agora, antes da gente mostrar mais detalhes do carro, vamos conversar aí com o pessoal da Chevrolet que vai falar sobre o posicionamento comercial e também mudanças que foram feitas por parte da engenharia. E para a gente entender o posicionamento do novo Chevrolet Spin, olha só, trouxe aqui meu amigo Gabriel Alabarce, já esteve no canal com a gente. Lançamento da Montana, né, Gabriel? Montana RS. Montana RS. Mas agora ele vai ajudar a gente a entender por que a nova Spin tem uma
meta a cumprir no mercado. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é o cliente que vocês querem impactar com a nova Spin? Jorge, os clientes do Spin, do novo Spin, são família, que precisam de espaço, versatilidades para carregar toda a vida que a gente está acostumado, de malas, skate, bola, brinquedos. Tá? Nós temos os profissionais do volante também, táxis, né, são muito fortes, porque o passageiro exige a Spin quando chega no aeroporto. Isso é bastante comum. Frotistas grandes, exemplo, polícia, né, utiliza o Spin muito como viaturas, tá bom? E grandes locadoras, que querem proporcionar ao consumidor também a experiência, né, de um veículo que pode comportar todas as suas necessidades na sua viagem especial da qual ele locou o carro. Então a gente pode entender que o cliente da Spin atinge um espectro muito amplo de PF, pessoa física, e PJ, pessoa jurídica. Perfeitamente, perfeitamente. As famílias normalmente são as pessoas físicas, tá bom? E os demais são pessoas jurídicas. Então vocês estão vendo, pessoal? O Spin chega para atender clientes diferentes com necessidades também diferentes. Uma coisa que todo mundo às vezes tem dúvida a respeito do carro. O cliente da Spin é um cliente fiel ao produto? Muito, muito. Na evolução do Spin desde 2012 até agora, a gente viu uma evolução da fidelidade desse cliente Spin. A fidelidade do cliente Spin é o maior do portfólio Chevrolet, passando de 70%. Mais que a S10, inclusive. Mais que S10. Então, ele é um cliente que troca um pelo outro, pelo outro, pelo outro. Exatamente, Jorge. Exatamente. Ele já está acostumado com o que a Spin entrega e quer continuar naquela mesma vibe. Exatamente. Esse cliente nos colocou importantes pontos do que é relevante no Spin para ele, tá? E isso que tem feito essa fidelidade crescer ao longo dos anos. Vamos entender isso, pessoal, porque isso orientou o que mudou e o que não mudou no Chevrolet Spin. Se o cliente da Spin é fiel, se o cliente da Spin é recorrente, então vamos entender o que o cliente da Spin não quer que mude na Spin. Jorge, dentro desse tempo de Spin, né, que a Spin já tem alguns anos aí de sucesso, ficou muito claro na nossa pesquisa para evoluir o Spin o que esse consumidor não abriu mão. O que ele gostaria que a GM, que a Chevrolet não abrisse mão. Espaço e versatilidade, fundamental para o dia a dia de todos os usuários, todos os clientes que a gente comentou. Tá? A mecânica confiável, isso é uma fortaleza do Spin. Sempre foi, e inclusive confirmado por mais de uma vez, que essa confiabilidade mecânica era um pilar importante para o consumidor. E, obviamente, o custo-benefício, o posicionamento dentro do portfólio Chevrolet em termos de preço foi outro ponto fundamental que o cliente passou para nós. Portanto, houve uma escolha muito clara do cliente em preservar algumas coisas no modelo que ele já conhecia. Ficou bem claro o que o cliente não quer que mude, mas o cliente tem opção de escolha na Spin, não tem? Tem, Jorge. Temos duas configurações no Spin. A primeira versão de 5 lugares, focada para realmente carregar um volume maior de malas de carga, e a versão de 7 lugares, que, obviamente, para levar a ter mais 2 ocupantes dentro do veículo. Então é aqui que a gente percebe essa diferença de atendimento de cliente, né? Então tem aquele cliente que não é o familiar, ele vai precisar de espaço de carga mesmo. Perfeito. Esse provavelmente deve ser um cliente mais PJ. Correto. Enquanto que o que vai na escolha de 7 lugares, claramente é aquele cliente familiar que não pode abrir mão da terceira fileira de bancos. Perfeitamente. E aí que está o segredo da Spin. Então o cliente tem opção de escolha para atender melhor de acordo com a sua demanda. Vamos entender então o que efetivamente mudou até do ponto de vista visual no Chevrolet Spin. Teve bastante mudança? Muita mudança, Jorge. Como a gente pode perceber aqui, no fundo, as mudanças do Spin, elas não só estéticas, mas a gente vai passar um pouquinho aqui só pela frente do carro, só para ter uma ideia. Ela vem com um novo design global Chevrolet, né? E fora as mudanças de para-choque, de elementos, multi-elementos no para-choque, multi-acabamentos refinados, grade nova, tem também
toda uma elevação do carro, principalmente o capô mais elevado, tá bom? A grade mais sofisticada, os faróis full LED, tá bom? E, ponto super importante, a suspensão está elevada 16 milímetros. E isso é para trazer também conforto para o usuário, né? Porque ele absorve melhor as irregularidades do pavimento e também para superar os obstáculos do dia a dia, como lombadas ou depressões no solo, com um melhor ângulo de ataque na frente e na traseira do carro também. Então, são mudanças bastante profundas. E na parte traseira, quais foram as mudanças? Na parte traseira, a gente tem uma tampa totalmente renovada, lanternas em LED e também uma harmonia dos elementos que compõem o para-choque dianteiro com o para-choque traseiro, né, para ter o melhor acabamento. Eu ressalto aqui um ponto na lateral, que são essas molduras laterais, que agora tem em todas as versões do Spin, que era uma característica da Active, okay? Que traz um ar mais robusto e aventureiro para o carro. Então, não foram só mudanças estéticas, vocês podem ver que tem mudanças estruturais no carro. Se o Spin é um modelo bastante usado por pessoas jurídicas, a gente entende que é um carro que o motorista dirige por muito tempo. Quais foram as mudanças que vocês fizeram pensando nesse tipo de cliente? Perfeito, Jorge. Esse é um ponto super sensível, porque o nosso cliente que anda bastante, como eu comentei, então nós temos, além de toda a família, mas o taxista, polícia, por exemplo, né, que utiliza o carro por muitas horas, ele realmente tem que, depois de algumas horas dentro do veículo, sair com a sensação de que ele estava confortável, e realmente estava. E para isso, a gente modificou a estrutura dos bancos e a densidade também das espumas, além de um reforço na lombar. Então, tudo isso deixou o carro mais confortável para ser dirigido por mais tempo. A gente pode entender que o cliente do Spin é um usuário bastante tradicional do carro. Então, como é que ficam as cores, já que esse cliente é tradicional? Tem bastante interessante a sua pergunta, porque tem novidades em cores aqui também, além do lado tradicional desse consumidor, né? Mas o mix, o Spin vem com 6 cores, tá bom? Sendo que um maior mix está nas cores mais tradicionais, obviamente. Depois a gente vem no centro aqui com um prata e um cinza, que são cores novas no portfólio Chevrolet, que tem sido um sucesso, porque são cores, um cinza e um prata mais fechados, está sendo um sucesso e a gente incorporou no Spin. E como nós já soltamos um press release em fevereiro, que a gente vem com cores novas ao longo do ano, a gente já inicia no Spin o azul boreal, que é uma cor de lançamento do Spin, né? E o verde safari, que já é conhecido pela Montana. Mantém o tradicional, mas traz algumas novidades aí. E para fechar aqui com o homem do marketing, vamos entender então as versões disponíveis e os preços dela. Então o que nós temos aqui? Jorge, nós temos aqui, o Spin vem em 2 versões, como a gente falou, de 5 e 7 lugares, separados da seguinte maneira. A primeira LT mecânica de 6 velocidades, que já vem de série com 6 airbags, com faróis em LED, com câmera digital, com MyLink de 11 polegadas, com painel digital de 8 polegadas e OnStar de última geração, a partir de R$ 119.990. Tudo isso que você falou é série nesse preço. Exato. Bom, esse carro, pelo que eu entendi, é bem o PJ, né? Perfeito. Pessoa jurídica que vai nesse carro aqui. Perfeito. Agora, se a pessoa jurídica quer um pouquinho mais de conforto, tem também uma opção, né? Já tem a LT automática de 6 velocidades, a R$ 126.990, lembrando que esses 2 carros são 5 lugares com um porta-mala de até 756 litros. Esse é o táxi do aeroporto, né? Que vai buscar o cliente e precisa ter aquele super porta-malas. De quanto que é o porta-malas? Até 756 litros. 756 litros para caber todas as malas aí dos passageiros que ele está buscando. Bom, então isso aqui é o lado PJ do negócio. Aí começa o lado pessoa física. Exato. Da LTZ para frente, a gente tem acabamentos superiores e alguns itens de conforto, né? Com ar-condicionado digital, partida no botão, sensor de chuva, sensor crepuscular, tá bom? Computador de bordo,
por R$ 137.990. Aqui começam os 7 lugares. Exatamente. Aqui é sempre 7 lugares. Sim. Então a LTZ 137.990. E para aquela família que quer um pouco mais de equipamento ainda, tem mais uma opção, né? Exatamente. Aí a LTZ dá um salto, não só em conforto, conveniência dos itens da LTZ, mas também no pacote de segurança ativo, como alerta de ponto cego, alerta de saída de faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, indicador de distância do carro à frente, carregador por indução, né? E por R$ 144.990. Então, pessoal, ficou bem claro aí. São 4 versões da Spin, as 2 primeiras mais direcionadas às pessoas jurídicas, as 2 últimas direcionadas às pessoas físicas com 7 lugares e, como vocês viram, um pacote recheado de equipamentos. E como vocês sempre sabem, eu adoro a graxa. Por isso que eu trago sempre a engenharia para explicar os pinguinhos nos is. E dessa vez eu trouxe aqui o Fábio Morgan, que é o engenheiro-chefe da General Motors. Esse é o cara que controla tudo que acontece ali na construção dos carros e vai explicar pra gente as questões aí do novo Chevrolet Spin. Fábio, tá na cara que vocês têm um carro aqui que tem um amplo espaço interno, né? Então se fosse um apartamento, eu acho que era o melhor custo por metro quadrado. Explica isso aí pra gente. Isso aí, Jorge. Obrigado pela pergunta. Então, se a gente comparar os 3 carros como a gente tem na tela, né? A Spin é o centro, uma SUV na parte esquerda e um sedã na direita, dentro da mesma área projetada, é importante lembrar isso. Vamos entender, a área projetada é você pegar carros de mesmo porte de tamanho. Exatamente o mesmo tamanho. Eles ocupam o mesmo espaço no chão. Perfeito. Você vai ter, então, a Spin com 4.000 litros, que é em torno de 20% a mais do que um SUV, em torno de 700 litros, e comparado a um sedã, ela vai entregar quase 1.000 litros a mais, aí, ou 30% a mais de espaço interno, né? Então, em volumetria, ela é um carro bastante atrativo. Então, a pegada da Spin realmente é essa história de maximizar o espaço interno por um preço mais acessível. Exatamente isso. Esse é o nosso principal objetivo com a Spin. E já que a gente está falando com o cara da graxa, então vamos entender as medições de porta-mala, porque isso sempre gera dúvida e problema. Então vamos falar da Spin de 5 lugares, que é justamente o maior porta-mala dos segmentos. Vocês falam que o porta-malas tem quantos litros? O porta-mala da Spin hoje de 5 lugares tem 756 litros. 756. Mas vamos entender a medição? Como é que são os 756? Tá. A gente tem uma segunda fileira de bancos que ela é ajustável. Então esses 756 litros é quando a segunda fileira de bancos está todo na porção frontal, todo levado mais para frente do veículo. No entanto, você tem o ajuste do banco. Se você recuar para ter um conforto de segunda fileira maior, esse 756 vai a 710 litros. Agora, quer ver só? Como é que é essa medição? É aquela virtual litros líquidos ou vocês usam a medição VDA com bloquinho? Não, a gente usa a medição VDA por bloquinhos, que ela vai até o limite do vidro do carro, que é em torno da mesma altura do banco do carro. Pessoal, é importante observar isso porque nem sempre esse critério é usado por todas as montadoras. Tem montadora que utiliza critério de litros líquidos ou medição até o teto, e aí vocês estão vendo que essa medição é uma medição mais real. OnStar, vocês estão carecas de saber que quem estreou conectividade no Brasil foi a Chevrolet, foi a primeira a trazer isso para o mercado brasileiro antes de todo mundo. Mas o OnStar não foi sempre igual, ele teve gerações, eu já mostrei isso no canal para vocês. Inclusive, uma das novidades do Spin é a atualização do OnStar na Spin que estava uma geração atrás, não é isso? Exatamente isso. A gente então, Jorge, trouxe a última versão do OnStar para dentro da nova Spin. Com essa nova versão, habilita algumas características que a versão anterior não tinha, como por exemplo o Wi-Fi embarcado em veículo. Além disso, o que a gente consegue com essa nova versão do OnStar é ter atualizações remotas mais abrangentes do que o que a gente tinha antes. O aplicativo Chevrolet ele passa a ser o de última geração, que todos os novos carros têm usando, dando a capacidade nesse carro Spin, inclusive a gente fazer a partida remota usando o aplicativo. Então, olha que legal, pessoal, não tinha partida remota antes na Spin, né? Não tinha. Agora passa a ter também a partida remota. Exatamente. E tem uma coisa muito importante, né? Porque como a internet embarcada, eu já mostrei no canal algumas vezes, inclusive vocês podem olhar aí no vídeo da Tracker que a gente fez recentemente, que a internet embarcada no carro, ela consegue dar mais estabilidade e melhor qualidade de sinal do que no próprio celular, não é isso? Perfeito.
O sistema ele é muito mais sólido e ele é muito mais estável, muitas vezes, do que um celular. Então, vocês estão vendo, pessoal, o Spin agora está alinhado com todos os carros da Chevrolet na geração mais atualizada do OnStar. Pergunta recorrente aí no canal de pessoas que não estão muito acostumadas com a tecnologia OnStar. A gente sabe que o OnStar da Chevrolet é um acordo que a montadora tem com a operadora Claro. E aí, toda vez que a gente faz matéria, sempre tem aquele cliente que fala assim: ah, mas eu quero trocar para o chip da Vivo ou para o chip da TIM. Por que que não pode trocar o chip? Jorge, a resposta ela é bastante simples. A General Motors ela visa a segurança veicular e do proprietário do veículo. Então, esse chip ele tem a sua restrição de uso e você não põe o seu particular, porque aí você passaria a se comunicar com um chip que não tem o mesmo nível de segurança quando a gente tem esse chip já protegido dentro do módulo. Então essa é a principal resposta, segurança. Então tá vendo, pessoal, o chip que sai no carro é um chip, digamos assim, criptografado, protegido para que outras pessoas não acessem as informações dele. Ele tem o chip, ele é convencional de um celular, mas ele tem por contrato restrições que protegem os dados do veículo e os dados do usuário, que é o dono desse veículo em si. Então, pessoal, o chip que sai da montadora, ele não pode ser trocado, entre outras coisas, por essa questão de segurança. Mas também tem uma outra dúvida que o pessoal faz aí nas concessionárias, que é: mas eu tenho um carro da Chevrolet que não tem OnStar. Por que que eu não posso instalar o OnStar na concessionária? O sistema do OnStar ele é um sistema bastante complexo e robusto, né? Então ele foi desenhado para ele ser montado diretamente e integrado no momento da montagem do veículo. Então isso incorreria numa montagem bastante complexa dentro de um concessionário, o que a gente realmente não recomenda pela quantidade de manipulação que teria que ser feita nesse veículo fora da linha General Motors. Deixa eu traduzir isso aí para os mais leigos. O OnStar, ele comunica com várias partes do carro, né? Então, quer dizer, ele liga o motor do carro, ele tranca a porta, ele destranca a porta, ele localiza o carro. Então você precisa ter toda uma rede de fios que vai integrar o carro nisso. Na prática, fica inviável fazer isso na concessionária. Perfeito, exatamente isso. Então, pessoal, vocês estão vendo, o OnStar ele tem que sair de fábrica no carro. Não adianta querer instalar depois, porque não vai dar para instalar o OnStar, mesmo sendo um carro da Chevrolet. E agora vamos falar sobre as melhorias em segurança. Essa aqui é especialmente para a galera que fala que o carro só mudou o para-choque dianteiro e traseiro. É isso mesmo ou teve muitas mudanças? Obrigado pela pergunta, Jorge. Não, teve muitas mudanças, né? Toda a evolução eletrônica e de módulos e também de estrutura é o que possibilitou a gente a trazer tecnologias bastante modernas no Spin com relação à segurança veicular. Então hoje a gente pode notar que a gente já tem o sistema de frenagem autônoma, a gente tem alertas de saída de faixa, ponto cego e também alerta de colisão frontal. Fora isso, as mudanças estruturais, tanto em bancos quanto em carroceria, permitiram que a gente fizesse a introdução do airbag lateral nos bancos e do airbag de cortina, que vai elevando inclusive até a terceira fileira de bancos, tendo a proteção em todos os ocupantes do carro. Aliás, essa é uma pergunta interessante que eu quero te fazer, porque assim, para você estender o airbag até aqui a parte traseira, tem muita modificação estrutural no carro necessária para isso? Sem dúvida. Toda a parte de montagem da bolsa, né, ela teve que ser adaptada para você ter o espaço e também o volume necessário para que o sistema atue no tempo exato e mantendo a segurança dos ocupantes. Ó, isso é importante. Outra coisa também, para colocar airbag lateral, não é simplesmente colocar o airbag no banco, né? Você tem que fazer algumas modificações estruturais para que ele deflagre corretamente, tenha um espaço, não é? Perfeitamente. Então aqui o banco dianteiro ele sofreu alterações na estrutura superior do banco e ele também sofre alterações na espuma. Então assim, toda essa parte de espumagem da parte do banco, mais a estrutura foi preparada e foi redesenhada para receber o que a gente chama de airbag lateral. E olha, pessoal, para fazer isso aqui são mudanças estruturais expressivas dentro de um veículo. Mudança importante aqui no carro são os faróis dianteiros 100% iluminados em LED. Tem muita gente que acha que LED é só uma questão de beleza, é só bonitinho. É isso?
Não, ele vai muito além disso, né? Se a gente olhar na imagem central, a gente já começa a notar que o LED ele tem uma eficiência de iluminação de até 3 vezes a mais do que um farol ou uma lâmpada halógena convencional. Fora isso, a iluminação do LED traz muito mais a proximidade da iluminação do dia, da luz do dia, o que também traz um conforto melhor para quem dirige. A tecnologia de LED, além dela permitir essas questões de avanço da parte de iluminação, ela também permite que o carro tenha um balanço energético mais eficiente do que na lâmpada halógena, né, tendo até a capacidade e a condição térmica do sistema ali mais otimizado também. Aliás, aqui, pessoal, estou aqui com a pessoa da engenharia para explicar isso, né? Que o pessoal às vezes fala assim, ah, mas LED esquenta. Vamos explicar então para o pessoal essa história, né? Quando a gente fala de irradiação luminosa, aí o LED não esquenta, tá correto? Perfeito. Então quer dizer, se você ligar o farol alto do halógeno e do LED, colocar a mão lá na frente, o LED não está passando energia. Exatamente. Mas o que é que esquenta no LED para o pessoal entender? O LED ele tem um sistema que é um módulo de conversão energética para que o LED funcione corretamente. Então o que vai acabar esquentando é o módulo do sistema LED e não a lâmpada LED em si, como é no caso das lâmpadas halógenas. Então, só para vocês entenderem, né, pessoal, o carro trabalha com um nominal de 12 volts, que a tensão chega aí a 14,4, mas o módulo do LED ele trabalha com uma tensão mais baixa. Essa redução de tensão é que provoca esse aquecimento no módulo. Perfeitamente. Mas o LED em si, que produz luz, esquenta muito menos do que a lâmpada halógena. Exato. Esse é um dos motivos pelo qual o LED dura mais, por exemplo, também. A vida útil do LED é muito superior a uma vida útil de uma lâmpada halógena, né? O motivo também pelo qual a gente tem ido para essa tecnologia. Então, tá vendo? Não é uma coisinha só para o carro ficar mais bonito. E o carro teve estruturas modificadas também que interferem na questão do powertrain. Mas antes de chegar no powertrain, toda a parte de gestão do carro foi atualizada? Foi toda atualizada. Toda a parte eletrônica do carro sofreu uma atualização muito profunda. Então, quando a gente vê a figura da esquerda versus a direita, é toda a atualização dos módulos do veículo, incluindo módulos inéditos que a gente não tinha antes. Isso habilitou a gente aí trabalhar na questão da calibração do motor, tendo um motor muito mais eficiente do que a versão anterior e podendo entregar para a gente aí uma condição de economia de combustível de até 11%. Vamos dar uma olhada no gráfico, que vocês têm um gráfico que mostra isso aqui das melhorias efetivas. Isso. Então a gente tem lá os módulos de controle de motor e os módulos de transmissão, que são novos nesse veículo. Então o time de calibração de motor conseguiu fazer trabalhos bastante expressivos que levaram aí aos 11% de economia de combustível da versão anterior para essa. Então a gestão do motor, que o motor é o mesmo e a transmissão é a mesma, mas a gestão disso ficou com um resultado diferente. Perfeito, exatamente. Então toda essa recalibração entregou um resultado aí que a gente está vendo da última versão que entregava com o mesmo tanque de combustível, né, com a mesma capacidade em litros de tanque de combustível que anteriormente entregava 572 km, agora consegue entregar 618 km, com uma sensação de dirigibilidade até melhor do que o que a gente tinha anteriormente. Tá vendo, pessoal? Para quem vai fazer conta para o custo do quilômetro rodado, isso vai fazer muita diferença do Spin antigo para o Spin novo. Aproveitando o lançamento aí do novo Chevrolet Spin, mais uma vez trouxe meu amigo aqui, Fábio Rua, que é o vice-presidente da GM, já teve várias vezes com a gente no canal, mas é sempre bom trazer ele aqui para esclarecer aí uma série de coisas. A gente vê bastante bobagem no YouTube brasileiro e tá aqui o vice-presidente para desmentir essas bobagens, né? Então vamos lá. É muito comum a gente ver lá, mas a GM é a próxima a deixar o Brasil, né? É isso mesmo que vai acontecer? Jorge, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de voltar ao canal, é sempre um prazer. E não, a GM esse ano completa 99 anos de existência ininterrupta no Brasil. Todos os grandes investimentos que a gente fez ao longo desse período, todas as plantas que hoje seguem operando e foram construídas ao longo do tempo, permanecerão e com cada vez mais tecnologia e inovação. A gente completa 99, rumo ao 100. Esse ano, começo desse ano, anunciamos um novo ciclo de investimentos para o país, só para o país, 7 bilhões de reais em projetos já aprovados que começam a ser executados este ano, mas que não incluem todos os lançamentos que a gente já anunciou esse ano.
Esse ano são 6 novos lançamentos. 6 novos lançamentos. 6 novos 2024. lançamentos. 2024. Que não estão de novo incluídos nesses 7 bilhões e que mostram e eu acho que cristalizam o nosso compromisso com o Brasil no longo prazo. Ano que vem celebramos 100 e rumando para os próximos 100. Então vamos aproveitar, já que o vice-presidente está aqui. Podemos falar de alguns desses lançamentos? Claro que sim. Estamos hoje, inclusive, num deles, o lançamento da Spin, que faz parte da nossa nova identidade global de marca. O que você vê na Spin hoje, tecnologia, robustez, segurança, conectividade, fará parte, né, claro que com detalhes específicos dos outros lançamentos. Então temos a Spin, em breve teremos a nova S10, teremos a nova Trailblazer, e aí a gente inaugura o nosso novo portfólio de carros 100% elétricos no Brasil. Ainda este ano chega a Blazer elétrica, chega a Equinox elétrica, chega um outro carro que a gente deve anunciar em breve. Quase, hein, pessoal? Um outro carro que a gente deve anunciar em breve. E outras novidades que devem surgir ao longo do tempo, né? A GM está extremamente comprometida com o país, com a região como um todo, e vocês vão ver isso ao longo do ano. Então já vamos aproveitar aqui para esclarecer mais uma vez aquela histórica pergunta que todo mundo faz e novamente o festival de bobagem aí dentro do YouTube. Então tá aqui para explicar de novo a história. Vocês têm um caminho 100% elétrico no mercado brasileiro, mas será de uma vez? Será só 100% elétrico? O que vai acontecer com a GM nos próximos anos no mercado brasileiro? A GM tem um caminho 100% elétrico no mundo inteiro. Essa é a nossa visão de longo prazo. A gente ainda mantém a meta de, em 2035, não produzir mais nenhum carro a combustão saindo das nossas fábricas. Isso não quer dizer que a gente vai fazer uma transição abrupta, isso não quer dizer que de um dia para o outro saem os carros a combustão, entram carros elétricos, e também não quer dizer, e a gente redefiniu a nossa visão em relação a isso, de que a gente fará essa transição sem nenhuma tecnologia intermediária. A gente hoje entende que existem mercados que não aceitam o elétrico de uma vez, né? Eles precisam de uma transição e o híbrido é essa transição. Então a gente já anunciou recentemente que para alguns modelos a gente terá modelos híbridos e no país a gente não fugirá de absolutamente nenhuma tecnologia que o nosso consumidor esteja pedindo. Se o nosso consumidor dizer que a gente tem que ir da combustão para uma tecnologia intermediária, faremos isso. A gente está usando as novas tecnologias como a ponte para chegar no elétrico. E isso no Brasil também será feito. Tá vendo, pessoal? Então, cuidado com as informações que circulam aí na internet. A posição oficial da GM é: tem um caminho 100% elétrico, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Então vamos entender melhor. São 7 bilhões de investimento da General Motors no mercado brasileiro. Mas essa quantidade toda de dinheiro, quer ver só? Para a gente entender bem, o Chevrolet Spin que vocês estão lançando agora não está dentro desse dinheiro? Jorge, obrigado pela oportunidade de esclarecer esse ponto. 7 bilhões que foram anunciados é a primeira fase do nosso novo ciclo de investimentos. Primeira fase. Existirão outras. O que a gente pretendemos anunciar, né, oxalá, até o final deste ano, é uma segunda fase. Então esse número a gente tem perspectivas, e aí obviamente projetos em aprovação no nosso escritório global, que se aprovados serão realidade no Brasil ainda este ano como anúncio. Só que esse dinheiro começa a ser empenhado ainda este ano, com aquele anúncio que eu não fiz ainda, que talvez consigamos fazer em breve, mas a gente tem uma nova linha de portfólios que vai ser reinventada no Brasil. A gente vai fazer a maior reestruturação tecnológica das nossas plantas. A gente vai investir muito em descarbonização, a gente vai buscar formas de ter as nossas metas de descarbonização sendo implementadas também no Brasil, com a renovação do nosso parque de geração de energia, por exemplo, com a renovação tecnológica, exemplo aqui, sei lá, da nossa cabine de pintura, que hoje utiliza uma quantidade X de água e que a gente tem como meta que essa quantidade seja diminuída, porque a gente precisa avançar nessa descarbonização também das nossas plantas. Então, assim, esperem novos produtos, esperem novas tecnologias, esperem novos negócios que estamos desenvolvendo fora dos negócios tradicionais que vocês já conhecem e que a gente identifica oportunidades também no Brasil. Esses 7 bilhões e, oxalá, mais do que isso, vão ajudar a gente a chegar nessa visão e implementar cada vez mais esses projetos com excelência, e contando com o apoio dos nossos clientes para que a gente siga crescendo e prosperando na região. Moral da história, ninguém põe 7 bilhões para deixar o país, né? Agora vamos ver na prática essas mudanças. Esse daqui é o Chevrolet Spin Active 7 lugares. Era a antiga versão topo de linha do carro. Se a gente olhar aqui na frente, você vai ver que você tem um farol,
com refletor parabólico, lâmpada halógena, e a única coisa que a gente tinha em LED era essa assinatura aqui de lanterna. Quando a gente vem para o carro novo, a gente percebe que a mudança é grande. De cara, vocês podem ver que a frente aqui está mais alta. Se a gente comparar os dois carros, a gente tem aqui uma frente mais alta, mas não é só isso. O conjunto de iluminação aqui completamente diferente, é uma frente nova de verdade. Então você tem aí o farol baixo em LED, o farol alto em LED, a luz de pisca em LED e até mesmo o farol auxiliar em LED. Claro que esse farol auxiliar aqui na frente não é um equipamento de série, é um acessório que você pode instalar na concessionária. Mas ainda assim, dá para ver que a mudança aqui na frente foi muito grande. O Spin Active 7 lugares tinha a proposta aí de ser um carro mais aventureiro. Por conta disso, ele ganhava esses acabamentos aqui na lateral, contornando as rodas, o borrachão na parte de baixo e um pneu todo terreno. Por conta desse pneu, o carro acabava ficando um pouquinho mais alto. Mas olha só, não temos mais a versão Active. Entretanto, todas as versões novas do Chevrolet Spin ganharam um acréscimo na altura de suspensão, 16 mm, para o carro conseguir superar com mais facilidade buracos, valetas e lombadas. E também, para manter esse negócio do visual mais encorpado, ele continua tendo aqui o contorno da roda e o borrachão na parte de baixo. Inclusive, se a gente comparar com a versão anterior, vocês vão ver até que o borrachão da nova ficou até um pouco mais largo do que a versão anterior, mantendo esse visual encorpado em todas as versões do novo Chevrolet Spin. Quando a gente olha por dentro, é que a gente percebe a evolução. O Spin antigo, começando pela porta, nada muito diferente dos outros carros. Espaço na parte de baixo, painel à frente do motorista totalmente analógico, com ponteiros, o volante, que tinha aquele desenho mais tradicional aí da Chevrolet, central multimídia com a tela pequena e o ar-condicionado com controles analógicos. Mas quando a gente vem no carro novo, é que a gente percebe a quantidade de evoluções que foram feitas. Começando pela porta, olha que porta-objetos inteligente, na parte superior que dá para você colocar smartphones, parte de baixo ainda consegue guardar coisas. Mas olhando para o painel, mudou completamente, uma tela totalmente digital, muito mais bonita, com mais informações. O volante agora está mais alinhado com os outros modelos da Chevrolet, a exemplo o Chevrolet Tracker. Também tem a tela da central multimídia que ficou bem maior. E ó, botão de partida com chave presencial, que o modelo anterior não tinha. O ar-condicionado digital e automático e a organização do console ali embaixo muito melhor, inclusive com carregador de celular por indução, ou seja, o carro mudou bastante aqui. Comparando o acabamento, uma grande evolução, tanto no painel de porta como também no banco. O modelo anterior tinha aí um banco forrado em tecido. Quando a gente vem para o Chevrolet Spin novo, a porta já tem um acabamento mais bonito, com materiais mais sofisticados, e olhando o banco, agora não é mais um revestimento em tecido, é um revestimento mais premium, inclusive com costura contrastante e vários tons combinando justamente para dar um ar de maior superioridade. Parte traseira. No modelo anterior, as lanternas totalmente iluminadas em lâmpadas incandescentes e o para-choque tinha uma porção bem grande desse preto fosco, né, não pintado na cor da carroceria. Quando a gente vem no novo Spin, tem algumas coisas que foram carregadas. Por exemplo, o vidro traseiro é exatamente igual ao do modelo anterior, mas o desenho da tampa está completamente diferente. Até mesmo as lanternas mudaram o visual e aqui agora a iluminação de lanterna é em LED. Luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam incandescentes. O para-choque ganhou um ar mais sofisticado. Então você tem uma porção maior, pintada na cor da carroceria. E essa aqui, que é a versão topo de linha, além dos sensores de estacionamento aqui atrás, ganhou também esse sensor aqui na lateral, que é justamente o sensor utilizado para o sistema de ponto cego, que é uma novidade. Internamente, os carros mantiveram a mesma estrutura de fileira de bancos. Então, versão 7 lugares, aqui eu tenho o banco da terceira fileira armado, com a inclinação maior, né? Porque você pode ajustar através dessa alça o quanto você quer de inclinação. Então isso não houve mudança. O Chevrolet Spin novo continua exatamente com a mesma estrutura de bancos e os mesmos ajustes.
Quem viaja na segunda fileira teve alguns upgrades. O carro anterior, vocês podem ver que ali entre os dois bancos só tem um suporte de copo e a alça de segurança do teto, ó, o lado esquerdo não tem, só tem aqui do lado direito. Quando a gente vai para o carro novo, olha como melhorou. Para começar, a saída do ar-condicionado com as portinhas USB do tipo A para carregamento de dispositivos e a alça de segurança no teto agora presente dos dois lados. Qual a importância disso? Principalmente pessoas mais idosas que usam essas alças para entrar e sair do carro com mais facilidade. Um acessório que você pode comprar na concessionária é esse aqui. Olha que legal. Então ele tem alguns velcros aqui na parte de trás, aliás um velcro com excelente acabamento, não é aquele velcro rústico que você passa o dedo, né? Ele acaba arranhando. E aí você gruda ele aqui na parte de trás do banco, ele fica bem preso, olha só. Fica bem firme, e aí você tem um organizador aqui no porta-malas, com vários locais para você colocar objetos menores, objetos maiores e até aqui na parte superior. Então você que tem aquelas miudezas que precisa transportar, você pode usar esse organizador aqui na terceira fileira ou até mesmo na segunda fileira de bancos para quem está viajando na terceira. Um ponto que poderia ter melhorado um pouco mais são os ajustes aqui para o motorista. O volante tem ajuste de altura, mas ele não tem o ajuste de profundidade. O sistema de ajuste de altura do banco é o mesmo de antes, é girando aqui e ele vai fazendo o levantamento do banco, só que ele levanta apenas o assento e não o encosto. O encosto é uma peça separada do assento. Então aqui são melhorias que poderiam ter sido feitas aí no novo Chevrolet Spin. O novo Chevrolet Spin pode contar com mais que 60 acessórios. Esse daqui está equipado com alguns deles. Vamos conferir quais são? Uma opção é esse rack de teto montado sobre as barras aqui do teto. Então você tem as barras transversais, que inclusive tem um suporte para você poder fazer transporte de bicicleta. Esse daqui é o Spin Premier com 7 lugares. Carro dedicado para a família. E às vezes é preciso viajar com bastante bagagem. Então aqui a gente já tem, por exemplo, o banco traseiro rebatido com as malas aqui em cima. Mas olha que acessório legal. Isso que vocês estão vendo aqui é um organizador. É essa bolsa aqui, onde você, quando compra o acessório, já vem com guarda-chuva, que fica nessa posição. Tem a bolsa organizadora e esse daqui do meio, olha que legal, é uma bolsa térmica, tá vendo? Você pode colocar aí latinhas, alguns tipos de bebida. Só que olha o legal, isso aqui sai. Então com isso aqui fechado, você vai para qualquer lugar com o cooler, né, levando aí as latinhas devidamente climatizadas. Terminou de usar, volta aqui, encaixa aqui nessa posição e fica tudo muito bem organizado, ocupando exatamente aquele espaço que fica atrás do banco. Você que mora em prédio e tem aquele vizinho um pouco descuidado na hora de abrir a porta do carro ao lado, né? Olha a solução. Este borrachão que você pode colocar aqui no meio da porta do Spin. Inclusive, esta parte aqui de baixo é sempre pintada na cor da carroceria do seu carro, ajudando a proteger assim a porta do seu veículo. Às vezes seu carro está numa região muito escura, né? E saber o que tem aqui do lado é importante. Pode ser uma poça, pode ser alguma coisa assim que você vai pisar e vai sujar. E olha só, tem um acessório muito legal, tá vendo aqui embaixo do espelho retrovisor? Isso aqui é um LED, então quando você abre a porta do carro, olha que legal, ele acende esse LED iluminando a região próxima do carro. Pode ajudar às vezes. Se você gosta de um interior mais personalizado, olha que legal. Se você prestar atenção aqui na porta, parece que não tem nada de muito diferente. Mas quando você dá a partida no carro, olha que legal, você tem uma iluminação aqui em LED. E essa iluminação, você consegue trocar a cor dela mudando o botão que fica aqui na parte de baixo. Para quem quer um visual mais incrementado, tá aí uma solução. O interior do novo Chevrolet Spin ficou muito mais organizado. Mas dá para incrementar ainda mais. Tá vendo isso aqui? É um acessório. Então você tem aqui um descansa-braço, que pode ser escamoteável ou ainda mais um porta-objetos.
Então, quem gosta de dirigir um carro automático com um pouco mais de conforto, tem esse recurso aqui para o braço direito. O novo Chevrolet Spin chega conectado. Então o OnStar agora pode distribuir internet dentro do carro e tem uma tela de central multimídia maior. Agora, e se eu quiser ter mais funções nessa tela de central multimídia? É possível com o acessório Chevy Link. Você vê que ele está instalado no carro porque ele está conectado aqui na porta USB do tipo A. Esse equipamento, quando instalado no carro, usando aqui a interface do CarPlay, olha que legal, ele vai transformar a central multimídia numa espécie de tablet. Você vai conectar o Chevy Link diretamente na internet embarcada do carro. A gente consegue ver aqui, ó, que ele está conectado na internet do carro. Como é que a gente sabe que é a internet do carro? Vindo aqui, roteador Wi-Fi, é exatamente essa internet. E com esse equipamento, é como se você fizesse a central multimídia virar um tablet. Então você tem o Chrome, você tem o Play Store, YouTube Music, você tem o Spotify, Disney Plus, ou seja, você tem vários aplicativos. Ah, mas eu quero mais aplicativos. Então você vem aqui no Play Store e consegue instalar outros aplicativos. A central vai funcionar como se fosse um tablet e usando a internet embarcada do próprio carro. O novo Chevrolet Spin melhorou em relação ao modelo anterior. É bem verdade que a estrutura principal do carro foi mantida, mas não podemos negar que o carro ganhou melhorias importantes em matéria de segurança, ficou com um visual bem mais interessante e as próprias melhorias no interior, em matéria de conectividade, painel, saída de ar-condicionado traseiro, mantendo, claro, aquela estrutura que a gente já conhecia. E o cliente tem a opção de 4 versões, e isso dentro da faixa de preço que o carro já tinha anteriormente. Portanto, uma excelente opção para quem está buscando um veículo com custo-benefício. E se você gostou aqui do Chevrolet Spin, minha dica é procurar as concessionárias Chevrolet do Grupo Vigorito, um dos maiores grupos Chevrolet do Brasil e o primeiro concessionário Chevrolet do mercado brasileiro. Isso mesmo, muita tradição na marca. Lá você vai ter oportunidade de não só conhecer o Spin, mas também dirigir e, olha, fazer o melhor negócio para levar esse carro aqui para sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.